Bom dia, gente. Quantos de vocês já viram um santo por aí? Hã? Vamos canonizar essa irmã. Santa Leandra dos Milagres Impossíveis. Da paciência impossível. Fala, você também. O nome do seu pai era... Dura quando você lê a tribuna e está escrito lá, né? Miguel Jesus dos Santos, matou 3. Existe uma religião que diz para você se tornar santo, você tem que ter... primeiro tem que morrer, né? E tem que ter 2 milagres reconhecidos, comprovados. E isso não é fácil. E passa todo por um processo para quem sabe daí você se tornar um santo. Outras religiões dizem que usam a expressão vou fazer o santo. E elas usam toda uma cerimônia especial onde a pessoa faz o santo. Alguns rapam o cabelo e coisas assim. Odinho viu uma santa, né? Mas o interessante, não é interessante, mas a verdade é que, segundo a palavra de Deus, santos são pessoas vivas, não pessoas que já morreram. Santos são pessoas vivas, que andam com seus pés aqui nessa terra, que enfrentam trânsito, que enfrentam um marido mala, né? Que tem contas para pagar, que enfrentam tentações e assim por diante. Um santo, segundo a Bíblia, é uma pessoa viva. E me estranha que vocês não responderam que têm visto santos. Quantos de vocês têm visto santos aqui? Hoje está cheio. É que muitas vezes você não se sente, né, um santo. Santo Josué. Hã? Você é dos santos? É interessante que os membros da igreja da noiva de Cristo são denominados de santos. Não é que é para torcer para os santos, tá, gente? Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Hoje eu quero falar aos adolescentes, quero falar aos casados. Na verdade, você que está vivo aí eu vou falar. A santidade e o seu corpo. Já era para eu ter pregado há 2 semanas atrás, mas eu me confundi todo. Aí levei uma bronca de todo mundo, né? Mas sobrevivi e cá estou eu. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, Paulo começa essa frase que dizendo, estou indo para o final, mas ele ainda vai falar muita coisa, né? Pela frente aí. Mas era o finalmente, irmãos. Nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. O que Paulo vai falar agora, ele vai orientar e falar de algo que agrada, que é o desejo, como você deve viver. Não é algo que você gostaria de fazer ou não, é algo que você tem que ser e como você deve viver e agradar a Deus. Se quer agradar a Deus, você tem que conhecer esse texto que vem pela frente. Porque esse é o nosso desejo.
a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Como agradar a Deus? Você como esposo, você como mulher, muitas vezes você quer agradar o seu cônjuge. E você sabe o que ele tem desejo, a vontade que ele tem. E você faz algo bom para ele. Ou para agradar os seus filhos. Então ele tem uma certa vontade, um certo desejo. Aqui está algo que agrada o coração de Deus, que vai satisfazer, que vai alegrar o coração de Deus, e efetivamente estáis fazendo. Paulo reconhece, olha, vocês estão fazendo isso. Mas veja, continueis progredindo. Não imagina que você já atingiu o ápice da coisa. Não imagina que você já chegou lá. Você está no processo, você está no caminho. Continua progredindo cada vez mais. Não pensa bem, agora eu estou bom, agora já cheguei no nível top, né? Aqui não tem mais para onde ir, vou ficar nessa. Não, não vai ficar. Você tem que continuar avançando e crescendo ainda mais no desenvolvimento de como agradar a Deus, de como você deve viver. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Vocês sabem o que eu repassei para vocês quando estive aí, quando estive ensinando. É disso que eu quero falar agora, da maneira que você deve viver e agradar a Deus. Se você não faz isso, não adianta vir aqui, não adianta colocar uma roupa bonita, não adianta ofertar, porque não adianta vir e participar dos elementos da ceia. Se a tua vida é um lixo, se ao sair daqui a tua mente é podre, a melhor roupa que você pode viver é como você está vivendo. A verdadeira adoração, o participar da ceia é de como você está vivendo. Se a tua vida realmente está agradando a Deus, você pode gastar a roupa orando, mas a tua vida é suja, é um lixo. O que Paulo vai falar é uma área fundamental e muito importante da nossa vida, que todos nós aqui temos. Nosso corpo. Mas algo muito específico relacionado com o nosso corpo. Versículo 3, pois esta é a vontade de Deus. A palavra vontade está muito relacionada com desejo, né? A Pamela, quando quer agradar o estômago do Joso, ela já sabe qual é a vontade que ele tem, né, Pampa? O desejo que ele tem. Qualquer comida, é um avestruz. Nhoque. Eu tive um tio que morreu de nhoque. Ele estava caçando, veio o tigre, nhoque. Morreu. Vocês acham que é brincadeira? É sério isso? É o desejo, está relacionado com o desejo. E marca essa palavra, porque Paulo vai fazer um contraste entre desejos. E aqui está o desejo, a vontade de Deus. A vossa santificação. Os irmãos que têm pregado aqui já definiram muito bem. É esse processo em desenvolvimento na nossa vida das práticas, das virtudes e da piedade. A vontade de Deus não é um estraga-prazer. Deus não é um estraga-prazer cósmico que quer tirar a nossa alegria e o nosso prazer. Muito pelo contrário. Ele deseja o melhor e as coisas mais excelentes para os seus filhos. E Deus vai tratar de uma área específica, muito específica na nossa vida. E é uma área onde muitos caem, muitos líderes caem. Uma vez um pregador, num estudo, há muitos anos atrás, ele falou, existem 3 barras que atrapalham a vida de um líder. 3 barras. Barra de ouro, atrapalha a vida de um líder. Barra da saia, atrapalha a vida de um líder. E o São João da Barra, atrapalha a vida de um líder também, né?
Ninguém sabe o que é São João da Barra? O que é São João da Barra? Você sabe, né? Conhece, né, Roberto? Nivaldo também, né? A Mardita, né? É a pinga. São João da Barra é uma marca de pinga, tá? Ó, uma manguaça ali, né? É muito bom aquilo lá, trouxe muito bom. Aí agora tá perigoso, viu, gente? Não toma aí que tem... Você pode morrer. Vai tomar metanol junto, ó. Um abraço. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Paulo então vai tratar aqui do nosso corpo e a nossa vida sexual. Em dia de ceia o cara vem falar de sexo aqui. A ideia que Deus tem sobre o nosso corpo, sobre essa área, vou falar, é de prazer, é de alegria, é de satisfação, é coisa muito boa. A ideia de Deus é de alegria. Quantos de vocês já agradeceram a Deus depois de um momento de amor? Senhor, é muito bom. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? É porque você não entende nem de sexo, nem de santidade. Deus é muito genial. Senhor, como é que o Senhor fez um troço desse? Porque não é pecaminoso, não é sujo, não é vil, é maravilhoso. E parece que não se relaciona uma coisa com outra, parece que é uma coisa que desestimula, né? O que tem a ver Deus, santidade, né? E o meu momento de amor com a minha esposa. É porque há uma má compreensão tanto de uma coisa quanto da outra. Porque essas coisas muitas vezes não se enquadram na nossa vontade, nos nossos desejos, na nossa maneira de compreender essas coisas. É algo desejado por Deus, é expresso inúmeras vezes na palavra de Deus. E quando isso é ensinado, a vontade de uma pessoa expressa o caráter dessas pessoas, é expresso na vontade dessa pessoa. Como Deus então é santo, Ele deseja que seus filhos sejam santos, que vivam em santidade. Um versículo antes, ali do capítulo 4, diz assim, ó: e o Senhor vos faça crescer e aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para conosco, a fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. Você acha que aquilo que você faz no quarto não é feito na presença de Deus? Fazer a vontade e os desejos de Deus é mais do que obedecê-lo. Jonas obedeceu a Deus, mas ele não fez com alegria e de bom coração. Agora, por que Paulo está falando isto? Porque naqueles dias, nessa área de família, casamento e vida sexual, não tinha o pano de fundo, o contexto cultural e social que nós temos hoje. Apesar de que o que acontece por aqui, assim, hoje em dia na sociedade, não é nada bonito. Mas naqueles dias, lá na cidade de Tessalônica, ali na Grécia, naquela região, sob o Império Romano, não existiam os referenciais que nós temos hoje. Por que Paulo está ensinando isso? Qual era o contexto social do casamento, de família e sexo? E assim você vai entender por que Paulo está escrevendo isso aqui. Não tinha esse fundo moral judaico-cristão. Não havia coisas erradas e perversas para eles. E muitos dos comportamentos na vida sexual eram completamente normais e aceitos na sociedade. Ninguém se espantava ou se escandalizava. Eles tinham amantes. Solon, por exemplo, um líder lá, legalizou a prostituição.
O divórcio era uma coisa fácil. Sêneca, um filósofo lá, escreveu: as mulheres casam para divorciar e se divorciam para casar. E ele mesmo disse: a inocência não é rara, ela é inexistente. Messalina, esposa de Cláudio, saía às escondidas para servir nos prostíbulos e voltava para o travesseiro imperial com os odores dos seus pecados. Assim é descrito o comportamento de Messalina. Calígula, um César, vivia em incesto com a irmã. Nero não poupou a própria mãe e depois assassinou ela. O homossexualismo era escandaloso. Dos 15 imperadores, somente Cláudio não foi homossexual. Demóstenes, da Grécia, diz assim, os gregos têm prostíbulos para o prazer, concubinas para a necessidade diárias e as esposas para criar os filhos. Isso era normal, gente. Não havia oposição a essas coisas, aquilo que nós chamamos de imoralidade, a essas condutas sexuais anormais. Era normalmente aceito. Era permissivo, promíscuo. Desde que a família, desde que você cuidasse bem da sua família, o que você fazia fora não interessava. O importante, você teria honra se você cuida bem dos seus filhos, da sua esposa. Então está tudo bem. Outro problema que tinham era uma filosofia chamada gnosticismo. Eles ensinavam que o corpo, a matéria era uma coisa má e o espírito é bom. Portanto, o que você fizesse com o corpo, se você o deixasse a fazer as coisas que teu corpo desejasse, isso não tinha problema nenhum. Saciar os apetites e os desejos da sua mente era normal, porque o que você fizer, o corpo é ruim mesmo, então não tem problema. Na religião, muitos dos cultos estavam relacionados com prostitutas sagradas, né, que serviam aos adoradores que iam ao templo. Cenas eróticas eram vendidas nas praças e existem até hoje. Nos murais, se você vai visitar Pompeia, aquela cidade que foi coberta de cinzas, né, do vulcão, e eles ainda estão descobrindo, aparecem os murais e as cenas. Vivemos numa sociedade totalmente idólatra, que idolatra o corpo, sem limites sexuais, o século do prazer barato, meu corpo, minhas regras. Temos o sexo casual, onde eu fico com alguém, transo com essa pessoa e sequer sei o nome dela e onde ela mora. Tem o poliamor. Você sabe o que é poliamor? Trisal. Você sabe o que é um trisal? É uma pessoa mais duas. Pode ser um homem, duas mulheres, ou dois homens e uma mulher. Você escolhe. Pedofilia, perversões, casamento aberto. Você sabe o que é um casamento aberto? O que é um casamento aberto? Você esquece de fechar a porta da casa? Não. Você vai numa festa sem o seu cônjuge, lá você conhece alguém, vai para o apartamento dele, no dia seguinte você volta para sua casa. Isso é um casamento aberto. Na semana que vem é o outro que faz a mesma coisa. Isso é um casamento aberto. A pornografia é uma das indústrias mais poderosas do mundo. Novela sem traição, sexo, adultério e infidelidade não dá ibope. Então esse é o pano de fundo. Aqueles irmãos vinham dessa conduta. Era normal para eles viver dessa maneira. Então você imagina, chega o cristianismo com essa proposta completamente radical, subversiva. No cuidado com o corpo, na prática sexual, no cuidado da família, é completamente diferente. Então você imagina, né? Chega um grupo, uma religião que subverte todas as coisas que são normalmente aceitas.
Esse é o desejo, a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui tem palavras importantes. Já nos foi explicado várias vezes. Santificação significa o ato de separar-se, de dedicar, de consagrar para um determinado propósito. Essa palavra era muito usada, era uma palavra comum naquilo que o devoto, o adorador fazia para com os deuses. A ir aos seus templos, eles então se dedicavam àquela divindade, eles se preparavam, eles se santificavam. Não era uma palavra, não era uma palavra assim mística, era uma palavra da convivência. Ela expressa a pureza de vida. Salmo 119, de que maneira guardará o jovem puro o seu caminho? Observando, segundo a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Primeira Pedro 1,22, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingidos, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pureza de vida significa obediência à verdade. Há um outro texto que eu quero ler também. 2 Coríntios 6. E veja o que Paulo relaciona com santidade, santificação e pureza. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante. Vocês conhecem esse texto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão de luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, andarei com ele, serei o seu Deus, eles serão o seu povo. Por isso retirai-vos do meio, separai-vos. Olha só a palavra. Diz o Senhor: não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, e serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. O cristão não tem união com as trevas, com o maligno, com os ídolos. Luz e trevas, justiça e iniquidade não se mistura. É impureza. Não é um modo de viver de agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus. Você está rejeitado por Deus. Deus não quer saber de você, porque você não quer viver para agradá-lo. Você quer viver para agradar a si. Você acha que pode fazer essas coisas porque você acha que é bom. Você só pode chamar a Jesus de Senhor quando? Quando que você pode chamar Jesus de Senhor? Quando você obedece, você faz o que Ele manda. Como me chamais de Senhor se não fazem o que eu ordeno? É hipocrisia, é cinismo da sua parte. Porque você está fazendo a sua vontade, aquilo que você quer, aquilo que o seu coração está mandando. Por isso, santificação tem a ideia de consagração, de pureza, de dedicação, de tornar-se, é um processo de tornar-se mais em caráter e conduta aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E isso é santificação. Algo que é separado para o uso pretendido pelo Criador. Quero exemplificar essa ideia. Quantos de vocês têm uma escova em casa de cabelo? O Lucas não tem, tudo bem. Seu Horst também não tem. Para que serve aquela escova? Com que propósito ela foi criada, inventada?
né? Mas você, né? Um belo dia falou, não, eu não gosto de escova de dente, vou usar uma escova de cabelo. Aí você pega, põe a pasta de dente no cabelo e vai escovar o dente? Provavelmente vai arrebentar a sua gengiva, né? Qual é o problema aqui? Quando é que você santifica a escova de cabelo? Quando você usa para o propósito para o qual ela foi criado. Deus criou o nosso corpo. Para quê? Quando é que santificamos o nosso corpo? Quando nós o usamos para o propósito para o qual foi criado. Um outro exemplo. Onde é que eu estou aqui? Você imagina, né? No dia do seu casamento. Você chega lá, a noiva olha e alguém entrou com o pé todo sujo ali no seu tapete. Né? A Noemi alugou o tapete, né? E estava todo sujo. E você ali toda preparada com aquele vestido branco. Aí você vai lá atrás, pega um balde, né? E pega o seu vestido branco lá e começa a limpar aquilo lá, porque não pode ficar sujo, né? Você está usando aquele vestido para o propósito para o qual ele foi criado? Não. Você prostituiu aquele vestido. Porque a palavra prostituição não tem só uma conexão com a atividade sexual. Mas enfim, ela tem a ideia de mudar o propósito para o qual foi criado. Uma outra ideia, né? Você está lá, uma certa vez, né, num acampamento, 1982, lá bem atrás, né? Aí chega uma moça assim lá de Beltrão, né? E vê aquele cara, aquele príncipe bonito, maravilhoso, sensacional, incomparável, humilde, lindo, né? Desmaia ali. O pai dela fica preocupado com o que aconteceu, o que você viu a assombração. Não, aquele cara lindo, maravilhoso. Não, é sério isso? Aí, o que acontece? Quando você escolhe alguém dentre tantas pessoas, a Patrícia fez a mesma bobagem uma vez. Ela separou alguém para um determinado propósito. É questionável, tudo bem, né? O gosto dela, fazer o quê? Coitado, né? Coitado do Edmundo, da Noemi lá, né? Cuida da criança, da escola, alimenta, dá o melhor, depois... Então, você separou alguém para um propósito. Isso é santificar. Isso é perigoso. Santificar, então, é algo separado para o uso pretendido pelo Criador. Pessoas santificadas são usadas para o propósito pretendido por Deus, vivendo da maneira de Deus, fazendo o que agrada a Deus, de coisas dignas do nome de Deus. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E então ele delimita e restringe que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, o teu corpo não foi usado para essas coisas que vocês têm feito normalmente, né? Havia ainda, não sei se há ainda, talvez a gente não acompanha tanto, mas os mais velhos aqui lembram, né? O que os pais faziam para iniciar o filho adolescente na vida sexual? O que eles faziam? Levavam num prostíbulo. Lá ele então era iniciado. E isso era uma coisa normal. Agora meu filho é homem. Por
Prostituição, então, aqui tem o sentido de qualquer relação sexual fora do casamento. Impureza de mente, desejos pervertidos, pornografia e todo tipo de maldade assim. Deus não é um estraga-prazeres. Pelo contrário, o casamento é um lugar belo e seguro. E até foi criada uma frase que existia num decalco há muitos tempos. Deus criou o sexo seguro e chamou de casamento. Não é camisinha que faz o sexo seguro. Não são pílulas anticoncepcionais que tornam o sexo seguro. Sexo seguro é aquele que é feito de acordo com o propósito e a vontade, aquilo que agrada a Deus, que tudo nos proporciona para o prazer e a alegria. Não tem nada de errado, não é sujo, não é vil. Primeira Coríntios, e o nosso tempo foi pelo ralo, e eu nem comecei. 1 Coríntios 6, 12 a 20, só vou ler. Todas as coisas me são lícitas. Era um provérbio, um ditado. Eu posso fazer o que eu quero. Lá na cidade de Corinto. Mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja uma visão diferente, né, de Deus e do cristianismo com relação ao corpo. Deus ressuscitou no corpo e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? É o corpo. Eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, quando a Bíblia fala uma só carne, está falando exatamente isso, da vida sexual entre um homem e uma mulher. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que você pode viver e usar o seu corpo da maneira que você acha que deve fazê-lo? É para a glória de Deus, é para servir a Deus, é para honrá-lo. Lutero dizia assim, não podemos impedir que um pássaro passe sobre a cabeça, mas podemos evitar que faça ninho. O que acontece? Como seres caídos, pecaminosos, que temos a nossa natureza ainda carnal, inclinada para o pecado, muitas vezes podemos desejar, como cristãos, coisas que não nos pertencem. Desejos ruins, pensamentos impuros podem vir na nossa mente. Sim, somos acometidos por isso. Temos luta por isso. Uma vez, um pastor chegou numa conversa de adolescente, né? E eles estavam conversando ali sobre essas coisas, né? Quem que contava a maior vantagem, a maior pureza. Aí o pastor falou, quando eu era adolescente, eu nunca tive problema com isso. Aí os adolescentes falaram, pastor, você ganhou. É realmente uma coisa extraordinária. Você nunca ter tido problema com essas coisas, né? Essas coisas podem nos acometer. Uma cena sensual, uma mulher atraente, um homem maravilhoso, atraente também. Pode nos chamar a atenção, pode nos atrair. Acontece. E um dia eu estava vendo aquelas mensagenzinhas curtas assim, e me chamou muita atenção. Uma esposa falando para o marido, olha, eu sei que muitas vezes você pode ser atraído no seu trabalho. Esse dia eu estava conversando com o Jackson. Cadê o Jackson, Carol?
Trabalhando. E ele conta cada história de pessoas que ele tem que transportar. Misericórdia. Se tem um homem que está do lado da tentação, é esse homem. E essa mulher estava falando para o marido: eu sei que muitas vezes você pode sentir atração, você pode ter pensamentos, e eles podem te assaltar. E acontece. Mas ela disse: isso é devido à nossa natureza. Mas a fidelidade, a lealdade, a honestidade, a pureza são escolhas. Nisso está um caráter santo. Ele se depara com coisas às quais não lhe pertencem. Ele pode desejar. É uma piada, gente. Esse dia eu estava num carro assim, um cartaz, né? Escrito assim: um dia esse corpo vai ser meu. E um telefone. Né? Ele falava: vou ligar, né? Aí ele ligou. Ele ligou pro telefone, né? Aqui é a funerária Sempre Vida. Qual frase? Podemos desejar coisas que não nos pertencem, mas fidelidade, lealdade e pureza são escolhas. Nisso está o caráter santo. Certo homem foi fazer um lanche com a mulher. E compraram um lanche numa panificadora e foram comer num parque. Chegando no parque, abriram lá, não era o lanche. Estava todo o dinheiro da economia das férias do dia. Falou: vamos lá, vou lá devolver o dinheiro, eu quero o lanche, né? E foram lá e devolveram o lanche. O dono ficou assim embasbacado. Poxa vida, que coisa, isso não se vê mais hoje em dia. Você poderia simplesmente ter desaparecido. Não, o dinheiro não me pertence. Não, deixa eu chamar a reportagem aqui, vamos fazer aqui na nossa cidade, que existem pessoas do caráter seu, que, puxa vida, tinha ali um dinheiro e não era pouco dinheiro, e vocês devolveram, vamos fazer, tirar uma foto. Não quero isso. Não, mas vamos fazer. Não posso fazer isso. Mas por quê? Porque a mulher com a qual estou não é a minha. Então, integridade, santidade não é uma coisa assim: eu sou santo aqui, mas aqui eu faço o que eu quero. Não, isso não existe. É que nem gravidez. Né? Existe mulher meio grávida? Não. Assim como não existe homem muito honesto. Não existe nenhum homem muito honesto. Ou ele é, ou ele não é. Fuja dos prazeres da mocidade, 2 Timóteo 2:22. José fez isso. Aquela mulher o assediava. O que ele fez? Correu. Davi viu uma mulher tomando banho. E isso atrai um homem. Ele foi lá, adulterou com aquela mulher, engravidou aquela mulher e matou o marido para tentar encobrir o seu erro. Mas a Bíblia diz: foge. Foge dos desejos da mocidade e resista ao diabo. Só que a gente faz o contrário. Foge do diabo e quer resistir à tentação. Que vos abstenhais da prostituição. O que é a palavra abster-se? A palavra abster-se tem, no seu sentido, a ideia de colocar distância, de você se afastar o máximo. Alô. De você se afastar o máximo possível. Certo rei estava querendo contratar novos dirigentes para a sua diligência, para a sua carruagem. E apareceram 3 candidatos. E o rei perguntou: como é que você dirige? Eu dirijo muito bem, eu tenho 20 anos de experiências. E quando você vê um precipício, o que você faz? Olha, eu sou capaz de passar só com 2 rodas pelo precipício. E está tudo bem. Obrigado.
Aí veio o segundo. Como é que você dirige? Ah, eu dirijo muito bem, tenho 15 anos de experiência. Mas quando vem um precipício, o que você faz? Olha, chegando a 1 metro ali, eu já paro, já desvio. Ah, muito bem. E você? O terceiro? Ah, eu também dirijo muito bem. E como é que se você vê um precipício, o que você faz? Eu fico bem longe. Qual dos 3 o rei contratou? O terceiro. Essa ideia de abster-se é ficar longe. Os irmãos mais antigos aqui vão lembrar disso. Antigamente tinha muitas bancas de revistas, né? Lembra disso? E o que tinha exposto naquelas bancas de revistas? Os mais antigos vão lembrar. Hã? Tinha umas revistas de umas meninas lá, eu acho que elas eram muito pobres, porque normalmente elas estavam sem roupa. Elas não tinham nem dinheiro para comprar roupa. Né? Então 15 anos, 16 anos de idade, os hormônios a 1000 por hora, né? Bum, batia com a cara no poste, né? Estava ali exposto. Abster-se é ficar longe. Olha o que Jó 31:1 disse. Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Numa moça? Não é que a Bíblia está proibindo de você olhar uma moça, uma menina nova. A Bíblia não está proibindo isso. A Bíblia proíbe você olhar e ter pensamentos impuros, desejos, com relação àquilo que você está vendo. Fique longe. Indica ruptura, de estar longe, de não se deixar influenciar, andar em espírito e jamais satisfareis os desejos. Veja a palavra desejo. No começo, olha, a maneira como você deve viver, como Deus deseja que você viva. Paulo está dizendo, para não satisfazer os desejos que vêm na nossa natureza. Ande em espírito. Mude, um grande evangelista, líder do passado, disse: uma vida santa deixa impressão profunda. Faróis não emitem apitos, elas apenas brilham. E uma vez perguntaram para uma menina: o que é um santo para você? E ela disse assim: é aquela pessoa através da qual a luz brilha. A santidade não é algo que você faz propaganda, é algo que brilha por causa da ação poderosa, maravilhosa de Deus na nossa vida. Essa é uma vida santa. Vos abstenhais da prostituição, ou seja, fica longe. Então, prostituição é mudar o propósito. Então, Paulo escolhe muito bem as palavras aqui. Ela realmente é o contrário da santificação. Santificação é separar-se para o propósito de Deus. E prostituição é separar-se do propósito de Deus para a nossa vida, na vida íntima, na vida de como usamos o nosso corpo, na nossa vida sexual. É sobre isso que Paulo está falando. É algo muito sério, muito especial para a nossa vida. E assim devemos então viver para agradar ao nosso Deus. Lucas, se permitir, semana que vem a gente pode continuar. Veja lá se o Sinédrio se reúne aí, né? Para eu poder terminar daí aqui. Senão eu vou terminar 12:30 aí. Né? Essa é a vontade, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que se abstenham da prostituição. Vamos orar? Pai,